Eduardo Quaresma, é Fábio Veríssimo a olhar para o relógio, agora para Matheus Reis, 10 segundos para o final do tempo de compensação. Matheus Reis ainda vai para mais um ataque, meta à esquerda, bola para Max Araújo, meter ao meio, acabou! Sporting! Sporting! Sporting Clube, bicampeão de Portugal! Anúncio Valmes Cláudio Magno, habemos bicampeão nacional. 71 anos depois, os avós já não têm de contar aos netos. Eles viram, eles sentem, eles gritam, bicampeão. Soltam-se os fogos de Alvalade ao Marquês, de Lisboa para ambos, de Portugal a Manchester. Carlos Pedro, começa a festa verde e branca. O Sporting é bicampeão nacional de futebol. Rádio Observador. Desporto.